Bom dia! Essa é uma aula que eu vou falar sobre a diferença que existe entre dois dados estatísticos, que são o risco e a razão e o risco relativo e as chances e a razão das chances. Então, começando pelo risco, o risco é um dado obtido em estudos de coorte e em ensaios clínicos randomizados. No caso de estudo de coorte, os pesquisadores vão selecionar um grupo de participantes que é exposto a determinado fator de risco ou fator de proteção, e um grupo de participantes que não é exposto a esse fator de risco ou proteção. Esses grupos são chamados de coortes. Então, esses grupos vão ser acompanhados ao longo do tempo, geralmente ao longo de vários anos, para se observar quantos deles em cada grupo desenvolvem ou não desenvolvem determinado desfecho que está sendo avaliado naquele estudo. Então, o estudo de coorte ele sempre parte da exposição para o desfecho, diferente do estudo caso-controle, em que você busca as pessoas que já desenvolveram o desfecho e olha retrospectivamente se elas foram ou não expostas a determinados fatores de risco ou proteção. Então, no caso do coorte, o risco é calculado ou a incidência do desfecho é calculada, são sinônimos. Então, qual que é a probabilidade das pessoas expostas desenvolverem o desfecho? Se a gente conseguir raciocinar, a gente não precisa decorar a fórmula. Então, qual que é a chance das pessoas expostas desenvolverem o desfecho? É o número total de pessoas que desenvolveram o desfecho entre os expostos, dividido pelo total de pessoas expostas. Então, a fórmula fica A sobre A sobre B. A gente também pode pensar qual que é a incidência ou qual que é a probabilidade das pessoas não expostas desenvolverem o desfecho. Então, o número de pessoas que desenvolveram o desfecho entre os não expostos é C, e o número total de não expostos é C mais D. Tá? Se a gente compreende o raciocínio, a gente não precisa decorar a fórmula. Então, como que funciona o cálculo do risco? Risco que nada mais é do que a probabilidade da ocorrência de um evento. Uma forma de exemplificar isso é com dados, em que é fácil de compreender. Então, por exemplo, vamos sugerir aqui que um dos nossos grupos seja um dado de 10 lados, o nosso outro grupo é o dado de 20 lados, e nosso desfecho a gente quer ver a ocorrência do número 1 em cada um desses dados. Então, no caso do dado de 10 lados, o risco de surgir o número 1 quando você lança o dado vai ser 1. Vai ser 1, ele possui apenas um dos lados dele tem o número 1, sobre 10, que é o número total de lados. No caso do dado de 20 lados, você tem uma face deles com o número 1 sobre um total de 20 faces diferentes. Então, aqui o risco de você ter o evento 1 no dado de 20 lados é 1 sobre 20, ou 5%. Então, o risco relativo nada mais é do que a proporção entre o risco do grupo exposto dividido pelo risco do grupo não exposto. Então, como eu falei, qual a razão entre o risco dos expostos terem desfecho e o risco dos não expostos terem um desfecho? Então, o nosso risco relativo aqui vai ser o risco dos expostos dividido pelo risco dos não expostos. Então, pensando aqui com os nossos exemplos dos dados, o risco de você tirar num dado de 10 lados é 10% ou 0,1. O risco de ter o desfecho número 1 num dado de 20 lados é 5%, e a divisão disso vai resultar em 2. Ou seja, um dado de 10 lados, o risco de tirar o número 1 é 2 vezes maior do que no dado de 20 lados. Ou então, o risco de tirar o número 1 no dado de 10 lados é 100% maior do que no dado de 20 lados. A gente transformando o risco relativo em porcentagem. Sempre subtrai o risco relativo menos 1 vezes 100 para transformar em porcentagem.
Agora passando para o caso controle, em que o dado estatístico avaliado vão ser as chances e não o risco. Isso acontece porque no caso controle, você vai avaliar um grupo de casos, que é um grupo de pessoas que já desenvolveu desfecho, normalmente uma doença, comparar eles com um grupo que não tem aquela doença, que não teve o desfecho, e retrospectivamente avaliar quantos deles foram ou não expostos a determinados fatores de risco e de proteção. Por conta do formato do desenho desse estudo, a gente não pode calcular a incidência, a gente não pode calcular risco nem risco relativo. O que vai ser calculado aqui vão ser as chances. Então, ele é um formato de estudo em que você passa do desfecho para a exposição retrospectivamente. Então, o que é calculado aqui é a chance, e a chance é um conceito um pouco contraintuitivo. E chance significa a probabilidade do desfecho ocorrer, que é o risco que a gente acabou de ver anteriormente, só que aqui dividido pela probabilidade do desfecho não ocorrer. Então, como que funciona? Então, a própria chance já é uma proporção, né? A chance do desfecho ocorrer entre os expostos, A sobre A mais B, que nem a gente viu anteriormente. A chance do desfecho não ocorrer entre os expostos, aí no caso vai ser o B dividido pelo número total de expostos. Então, essa divisão vai ser a chance. Como a gente vê aqui que ambos estão sendo divididos pelo A mais B, você pode cortar isso, anular os dois fatores, de forma que a chance entre os expostos é A sobre B e a chance entre os não expostos seria B sobre D. Desculpe, seria C sobre D. Bom, então, pensando nos dados aqui, chance e probabilidade do evento ocorrer, dividido pela probabilidade dele não ocorrer. Então, vamos pensar qual que é a chance de um dado de 100 lados ter o número 1. Então, a chance a probabilidade dele sair com o número 1 é 1 sobre 100, a probabilidade dele não sair com o número 1 é 99 sobre 100. O 100, na equação, a gente pode cortar o 100 do numerador e o 100 do denominador, 1 sobre 99, que dá 1,01%. Então, aqui a gente já começa a perceber de que a chance ela sempre vai ser um pouco maior do que o risco. A probabilidade verdadeira de você tirar um dado de 100 lados é 1%, e não 1,01%. E comparando com probabilidades diferentes, no dado de 100 lados a gente já viu que o resultado dá 1,01%, e num dado de 20 lados, qual que é a chance de você tirar num dado de 20 lados? Então, probabilidade de tirar 1 dividido pela probabilidade de não tirar 1 vai ficar 5,26%. Quer dizer, a gente sabe que a probabilidade real de tirar 1 é 5%, mas a chance de tirar 1, chance no sentido estatístico, 5,26%. Num dado de 10 lados, chance, probabilidade de tirar 1 dividido pela probabilidade de não tirar 1. Aqui já passa para 11,11%, sendo que a probabilidade real seria 10%. Então, e por isso a gente vê que a chance tende a superestimar ela tende a superestimar o valor comparado com o risco, e quanto maior for a incidência do evento, maior vai ser esse número. Por isso que o dado de chances e razão das chances ele é adequado para eventos raros. Tem referências que colocam de que se a incidência for maior do que 10%, nem seria adequado utilizar o cálculo de chance e razão das chances, justamente por causa que porque ele vai superestimar o valor. Bom, e a razão das chances nada mais é do que a divisão da chance dos expostos dividido pela chance dos não expostos. Então, a gente já viu que a chance entre os expostos, você pode simplificar o cálculo com A sobre B, entre os não expostos C sobre D, e
simplificando essa forma, a gente transforma ela na divisão entre a multiplicação de A vezes D dividido por B vezes C. Então, a razão das chances aqui, voltando para os nossos dados de 10 lados e de 20 lados. Então, a razão das chances vão ser A vezes D dividido por B vezes C. Tá? Então, isso vai dar 2,11. Ou seja, a chance de você tirar 1 num dado de 10 lados é 2,11 maior do que a chance de tirar 1 num dado de 20 lados. E aí a gente consegue perceber claramente que a razão das chances tende a superestimar a associação. Afinal de contas, o risco relativo real é o dobro e não 2,11. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.